falar. Saiu? E eu pensava que Deus me queria, mas que a minha família ia primeiro. Então, o meu entendimento era esse. Aí, foi chegando 23 anos, tudo, eu falei, e agora? Vou morrer. Vou morrer, né? Essa voz fica falando que eu vou morrer. E quando fiz os 23, foi passando, eu falei, nossa, passou os 23. E eu comecei a buscar, né? Falar, meu Deus. Aí uma vez eu fui para São Paulo e nessa viagem o ônibus, nós fomos de ônibus, foi minha família, tudo, a gente tinha um casamento. E o ônibus bateu no barranco, tinha óleo na pista. Nós tivemos que parar, fazer a troca de ônibus, foi tudo muito horrível. E depois, passou. Quando chegou lá em São Paulo, eu fui no salão antes do casamento e eu tava assim numa esquina. Nisso veio um carro, eu lembro certinho, era um Cadete. E ele tava com aqueles vidros fumê, não chegava nada. Aí lá embaixo, assim, ele acelerou bem, acelerou assim, sabe? Meu Fez Deus. aquele. E veio com tudo. Veio para cima para ir pensar. Eu, meu pai e o meu irmãozinho na época. Só que quando ele chegou perto da gente, entrou uma moça, saiona, cabelão comprido e a Bíblia na mão. Ela entrou na frente, o carro fez como se fosse uma mão. Ele desviou. E a velocidade que ele estava, sabe? Meu Deus. E foi assim, eu falei, é o Senhor. Aí a voz, eu vou te matar, eu vou te levar, é você que eu quero. E já tinha acontecido aquele negócio do ônibus. Aí quando eu olhei assim, aquela moça levantou, ela olhou para mim. Aí já veio logo, ó, Deus livrou, foi por causa dela. Eu tenho que ser igual ela. Comecei, sabe assim, eu vi ela tá com a Bíblia, por que eu não sou? Eu comecei esses pensamentos, essas coisas, né? E aí eu fui embora, eu vim embora, tudo, passou uns tempos, eu comecei a buscar. Falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para eu mudar? Aí eu sonhei. Na época, eu pensava em ir embora daqui para os Estados Unidos. Eu tinha uma pessoa que eu conhecia lá e tinha uma jornalista que trabalhava comigo na rádio. A gente ia fazer um evento, tinha um clube, eu não lembro, perto de Campinas, coisa assim, country. A gente ia fazer um evento lá e ia arrecadar para a gente fazer eventos, né? Vivia fazendo eventos. E então eu estava fazendo um pouco de aula de inglês. No sonho que eu tive, eu vi uma nuvem escrita em inglês, I am Jesus. Aí eu falei, que é isso? Foi assim, tudo muito rápido, né? Que deu as coisas dele assim. Então apareceu no céu, I am Jesus. Aí eu olhei e falei, que é isso? Eu tava segurando na mão de uma menina e um menininho. Nesse sonho. E aí, tava no centro cultural, sumiu tudo assim. E apareceu como, sabe quando o sol tá vermelho, pôr do sol assim? Ficou daquele jeito, tudo vermelho, com fogo assim. E eu vi os olhos, pareceu os olhos assim, sabe? Olhando para mim e falou assim, pare de buscar na sua casa, me busquem na minha casa. Meu Deus do céu. E aí eu acordei. Aí eu falei, tá bom, Senhor, eu quero. Eu falei, mas aonde que eu vou? Onde que eu vou? Eu falei, Senhor, eu já fiz de tudo nessa vida aqui. Eu não tenho mais para que viver mesmo. O que eu faço? Né? Porque eu já, né? E para mim não tinha sentido viver. E aí, nesse dia que eu estava trabalhando, nessa semana que eu estava trabalhando na rádio, precisou de uma pessoa para ajudar num serviço lá. E apareceu o Juliano. E o Juliano estava indo então numa igreja. E ele falou para mim, Fernanda, você quer ir domingo na igreja? Eu contei para ele, na minha vida, tudo. Ele falou, você quer ir comigo na igreja domingo? Vai vir um pastor de fora, o pastor Gilson. É pastor Gilson. Aí eu falei, eu quero, claro, eu estou buscando, eu quero mudança de vida e eu não importo o que vão falar de mim, o que os meus amigos vão falar, o que a minha mãe vai falar, eu quero Jesus, eu quero transformar, eu não quero mais, eu quero pensar em mim agora. E nisso, chegou na época perto no sábado, o meu patrão manda mensagem que era para eu ir trabalhar no domingo. Eu trabalhei chorando. Mas eu chorava, eu falei, não, Deus ia falar comigo, Deus ia usar esse homem para falar comigo. Aí chega na segunda-feira, o Juliano chegou, eu falei, e aí? Ele falou, não, o pastor Gilson não pôde vir, vai ser no próximo domingo. Meu eu falei, não, eu Deus sabia. Aí eu falei, eu sabia que Deus ia falar comigo, né? Aí fui.
fui, né, minha mãe brigando comigo. E aí eu peguei assim, não, eu vou, né, tal. E aí cheguei lá, foi. Ele começou o culto, ele olhava para mim, no final ele me chamou lá na frente e falou tudinho que tinha acontecido. Aliás, ele sempre foi um homem muito usado, assertivo na minha vida. Foi muito usado por Deus. Sim, uma pessoa que eu tenho, nossa, amo, sabe? Também. E nunca mais também encontrei. Essa semana, até sábado agora, tem aniversário da igreja dele lá em Pouso Alegre, porque esse final de semana foi aniversário dele. Olha só. E vai ter a comemoração do aniversário dele lá em Pouso Alegre. Ai, que bênção. Nós vamos lá. Ai, que bênção. Que ele é, nossa, uma pessoa muito especial para nossa casa aqui. Ele é muito especial na minha vida. Muito. Nossa, carinho enorme por ele. E aí, então, eu passei aí, nesse lugar, né? Passei aí a menininha e o menininho do sonho estavam lá nesse lugar. Era as duas crianças. Eu falei isso, nossa, Deus está confirmando comigo, né? Porque antes disso, eu até tentei ir num outro lugar. Eu combinei com a Suzete, né? Na igreja que ela estava. Fiquei lá esperando ela. E ela não apareceu. Assim, ela estava perto já do horário da gente ter combinado. Só que veio uma Kombi e tinha uma poça de água. A Kombi veio, mas deu um banho em mim. Mas um banho. Eu lá na porta da igreja, todo mundo olhando. Eu assim, né, encharcada. Aí eu fui para casa. E minha mãe brigava tá vendo? O que você foi? Você tá mudando. Não é lugar para você. Nossa. E, bom, aí foi então Meu Deus. Como foi minha conversão, né? E aí lá nesse dia, recebi a oração e foi tremendo. Nesse dia você aceitou Jesus? Esse dia eu aceitei Jesus. Eu já tinha até aceitado antes, assim, falado, porque tinha a Suzete, tinha a Alexandra também, massagista. Sim. Tinha assim, eram várias pessoas na minha vida que Deus colocou para, sabe, a Cláudia, tu precisa trabalhar com a Cláudia. A Cláudia, nossa. E então foram várias pessoas que sempre estavam ali, me cercando, né? E aí nessa entrega mesmo, né, eu falei assim, não, eu não quero saber, não quero, né, que vão falar, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Glória a Deus. E aí estou há 22, 23 anos de conversão. E você vê o propósito que Deus tinha para tua vida, né? Porque o inimigo, ele já sabia, né? E ele queria matar você, tirar você desse propósito, né? Sim. Primeiro usou uma pessoa para lançar uma palavra, né, sobre a tua vida ali que te feriu, né? Foi. Aí não contente com isso, imagina um carro vindo na tua direção, de repente aparece Foi cena de filme, Renata. Uma mulher ali, foi um anjo de Deus ali que o Senhor colocou ali na frente desse carro, né? Porque... E assim, foram muitos livramentos, né? Quando eu tinha uns 2, 3 anos, esses dias o Marcos estava falando, era na Avenida Velha e a gente estava num Jeep, meu tio tinha um Jeep e eu estava atrás. Eu caí desse Jeep, bebê, né, 2 aninhos, e eles chegaram na casa da minha mãe e falaram, cadê a Fernanda? Eu tava lá na avenida. Caída, esqueceram de mim. Esqueceram de mim, eu poderia ter batido a cabeça, ter acontecido vindo um carro, né? Que era pouco na época, mas tinha. Mas tinha, né? E assim, então desde pequena... Muitos livramentos, foram muitos livramentos, glória a Deus. E isso é tremendo, né? Porque os planos de Deus nunca são frustrados, né? Não. Por mais que o inimigo, ele tente, ele não consegue, porque os planos de Deus são maiores, né? Então aquilo que ele tinha ali já para tua vida escrito a teu respeito, não era a palavra de homem que ia te desqualificar, né? Não era a força do inimigo que ia te derrubar, né? Mas o plano dele perfeito que iria se concretizar na tua vida para a glória dele, né? Sim. E é muito bom, né? Aquele vazio aí
tira as escamas dos olhos, né? Nossa, eu não acredito que eu acreditei todo esse tempo, tudo que a minha família fez por mim, por amor, quanto amor que eu recebi. Eu recebia muito presente, sabe? Sempre ganhei muito presente. E aquilo pra mim não tinha valor. Não tinha valor, não conseguia, sabe? Eu também não conseguia passar. Não estava era aberta tudo para falso. receber. Era muito falso, sabe? E ai, que delícia que é depois, quando Jesus vem e tira as vendas dos olhos. Eu, ai, como que a minha mãe me ama, meu pai, todo mundo, né? Sim. E aí eu recebi aquele amor tão grande de Jesus e consegui receber o amor, né? E aí então, nisso tudo, depois a gente entende o propósito, né? Por que eu passei por tudo aquilo? Exatamente. Porque hoje eu entendo cada pessoa, tudo que passa, assim, o Senhor, né, mostra. É muito interessante. As nossas feridas do nosso passado, elas são remédios para o presente, para o futuro, para o outro. Exatamente. Né? Porque todas as coisas, elas cooperam para o bem. Lógico que na hora que a gente está passando, a gente não consegue muitas vezes entender, né? Exatamente. Até aceitar também, né? Exatamente. Se houve uma coisa dessa, é difícil para uma criança, né? Ainda mais uma criança. 10 anos. Né? Uma criança entender isso, né? Mensurar isso, né? É muito difícil. Até adulto a gente escuta coisas, não é verdade? Você fala, aquilo vem que nem uma flecha no nosso coração, né? E aí você passa aquele processo difícil e tudo, aí depois lá na frente você fala assim, puxa vida, glória a Deus que eu passei por isso, porque eu entendi, né? O cuidado de Deus, o que Ele tinha, qual que era o propósito para isso, né? Momentos que a gente passa às vezes de tristeza, de depressão, né? Elas vão servir no futuro. Vão, né? E esse versículo que você falou, né? Tudo coopera. Esse é o que eu sempre carrego. Acontece uma coisa, eu até estava comentando com minha irmã e meu cunhado esse dia. Eu falei, olha, tudo que acontece, peraí, tudo coopera, vamos ver. Estão servindo a Deus, estão nos caminhos do Senhor, então tudo coopera, vamos esperar, vamos ver o que é. Exatamente. Alguma coisa, né? Vai cooperar, a gente não está vendo agora, mas depois a gente vai ver o que é. E a sua irmã, ela depois ela aceitou Jesus, né? Sim. Aí... como que foi depois isso... Você se converteu e a sua família ali, como que... Nossa, foi uma luta, porque daí meu irmão, aí eu teve um irmão, né? Nós somos 16 anos de diferença. Aí eu comecei a levar ele comigo para a igreja. Ele tinha 9, 10 anos. Comecei a levar ele, porque meu pai morava fora, minha mãe trabalhava muito. A minha mãe, ela trabalha com os padres, sempre trabalhou, cozinheira deles, né? Então você imagina a luta. Eu imagino. E eles mandando mensagem que eu ia voltar, que eles iam fazer de tudo para eu voltar, né? Eu falei, eles não entenderam ainda, né? Aí eles não permitiram mais meu irmão. Minha mãe não queria mais deixar o meu irmão ir comigo. Ele ia, ele gostava, ia em acampamentos e tudo, né? Aí eu falei, e agora? E a minha irmã, ela tinha 15, 16 anos. Aí ela começou a fazer aquilo que eu fazia, ela começou a beber, porque o exemplo que tinha meu era esse. Sim. Bagunça, né? E todo mundo. E aí eu fui conversar com ela e ela falava assim, vai lá com as suas amigas, sabe? E eu tentava, comecei a forçar e o Senhor falou assim, seja amiga dela e ore por ela. Então, falei, amém, tá bom, é isso que eu vou fazer, e dá exemplo. Então eu comecei a ser amiga, comecei a mostrar para ela o outro lado, que eu tinha mudado um pouco, né? Porque isso aí é só... É um processo. Nossa, que processo, porque eu era... E aí, a minha mãe sempre brigando comigo, né? Porque eu estava ainda morando com ela, né? Muitas coisas. E as pessoas, às vezes ia de madrugada, batia lá em casa para eu orar. E aí ela ficava brava, sabe? Era uma porque resistência, né? Era uma resistência. E aí, antes de eu casar, ela começou a falar para mim, e aí, o que você vai fazer da sua vida? Sabe? Chegar a me colocar assim. E minha irmã, a gente já era amiga, ela tinha tido, ela engravidou. E aí ela já tinha ganhado o neném, a gente já estava mais próximo, né? E aí eu peguei, me perdi. Tá, aí foi esse processo, eu comecei a orar, então falei, Senhor,
eu preciso continuar, eu tô sozinha, eu preciso que o Senhor converta a minha família ou me dá um marido, dá alguma coisa, faz alguma coisa. Aí eu comecei um processo de oração por um esposo, né? Foram 11 meses que ele falou, você está gestando. Aí até uma última palavra, quem deu foi o pastor Gilson. Olha, pastor Gilson. Ele chegou, é esse aí, viu? É o que você está pensando, você não está orando? Eu falei, tô, então, é esse. Sabe? Eu falei, nossa, né? E outras coisas também, né, que Deus falou. Eu tenho notado tudo. E aí, saí então da casa da minha mãe. E nesse processo, a minha irmã ficou mais próxima. Daí teve o Marcos, ajuda toda, né? De amigos, o meu irmão, tudo. E aí a minha irmã conheceu, que ela não deu certo o relacionamento com o pai do meu sobrinho. Aí ela eu comecei a orar para Deus dar um marido, né, cristão para ela. E aconteceu. Deu um marido cristão para ela, na época ele estava desviado, de Campinas, e começou todo o processo. Porque daí ela casou, ela engravidou de novo, e nisso eu parei de trabalhar para cuidar do bebê. Eu lembro desse período que você cuidava dele. Ele tinha 4 meses, eu comecei. Então eu fiquei dentro da casa deles. E aí foi um processo. Porque ali, nossa, Deus trabalhou. Né? Começou a acontecer casamento, relacionamento novo, e eu começar a orar e ajudar. Sim. E era um, era outro, bebê, aquela coisa, né? Bebê, e sempre orando, né? Fazendo tudo. Aí, quando foi, o Antônio começou a ir para a escola, isso aí eu comecei a falar, Senhor, agora eu não vou ficar mais ali, o Senhor vai converter? Porque não sou eu que convenço. Exatamente. Eu lancei palavra, Pai, mas a glória é sua. Aí a minha irmã mandou mensagem pra mim. Fê, eu sonhei uma coisa, eu tô sentindo que eu preciso ir pra igreja. Eu tive um sonho, ela teve um sonho profético, sabe? Assim, um sonho muito que ela... Vou contar um pouquinho, não sei se ela tá assistindo. Mas ela sonhou que ela estava indo num lugar e apareciam uns homens todos de preto e a gente tinha que entrar num tipo um apartamento, um lugar assim, sabe? Que tinha a parte de baixo e a de cima. E que eu cheguei, eles me deram uma pasta e falaram assim, você já tem os seus documentos, pode subir. E que ela falou assim, não, mas eu também quero ir junto com ela, eu quero ir com ela. Não, você não tem os seus documentos. Meu Deus. Aí que apareceu um outro homem e falou assim, não, ela vai sim, ela vai ter esses documentos. Nisso ela acordou. Aí eu expliquei para ela, falei assim, então, os documentos eu vou te explicar o que que é. Você precisa se converter, aceitar o Senhor Jesus, para você ter o seu nome escrito no livro da vida, que é isso que faz você. Exatamente. Então ele falou, né, e é isso. E ela, aí eu preciso ir num lugar, eu preciso, começou a sentir o desejo. Então a glória foi dele, para ele. Aí eles começaram a ir. E hoje estão ativos na igreja, meu sobrinho batizaram, o meu cunhado, um bênção na nossa vida, sabe? E a minha mãe já tá bem, né? Graças a Deus, já entende tudo. E o meu irmão, eu sei que tudo tem o tempo certo, né? Sim, sim. Mas assim, graças a Deus. Aí eles estão morando com a minha mãe, né? Eles tiveram que ir pra lá, tudo. E nesse propósito também, porque agora eles estão lá dentro, né? O que você fez ali na casa deles, agora Deus incumbiu eles. Deus incumbiu eles. Exatamente. Aí até falo pro meu cunhado, falo assim, olha, agora você, porque meu irmão teve o espelho, o meu pai, como exemplo, né? Foi assim, agora você é o exemplo de homem pro meu irmão. Sabe assim, tá mudando, meu irmão tem visto, ele tem mudado bastante, sabe? Que bênção. Graças a Deus. Que bênção. Deus tem agido dessa forma. Nós somos chamados para ser a luz, né? A luz. A luz. Eu vejo assim, você contando aqui, eu tô com essa imagem na cabeça quando você falou do carro vindo na tua direção, né? Parece que eu consigo visualizar o que você viveu ali e essa mulher chegando sendo a luz ali. Foi. E ainda, né? E ainda assim, o foco, o Senhor me mostrou muito a Bíblia. E foi como assim, sabe? Sabe quando vem aquela... Olha na mão dela, o que que ela tem na mão, o que que guardou ela. Sabe assim? Nossa, e foi muito forte. E ele nos envia, né?
Assim como essa mulher, ele usa a nossa vida Exato. para pisar ali em lugares que às vezes você nem imagina, né? Ser usado com pessoas que você nunca nem imaginou, mas para você fazer a diferença na vida dessa pessoa. Sim. Né? Seja atravessando na frente, seja dando uma palavra, dando um sorriso, dando um abraço, né? Mas ser um instrumento de Deus, né? Você foi um instrumento de Deus dentro da casa da sua irmã, agora a sua irmã dentro da casa da sua mãe, né? É fazer a diferença. Nós somos chamados para fazermos a diferença. Fazer a diferença. Né? Se não for para fazer a diferença, ser como todo mundo, não vale a pena, não tem sentido nenhum na nossa vida aqui nessa terra. Não. Né? Então, o que Deus espera de nós é isso, né? É ser sal, é ser luz, né? E aí você foi para a igreja que você tá agora. Quanto tempo que você está nessa igreja? Então, essa agora, eu acredito que vai fazer uns 8 meses. Nós somos comecinho de março, no carnaval, foi a primeira visita que nós fomos. Até que aconteceu? A gente estava orando, buscando, né? Sempre a gente busca a direção de Deus, qual o tempo nosso, o que Ele quer, tudo. Uma vez você foi usada, você sonhou, né? E que ia ter umas mudanças, nós íamos para um lugar que era um pasto verde, né? Umas coisas assim. E inclusive tinha também coisas materiais, como ganhar até eletrodomésticos, essas coisas, né? E um novo tempo, pessoas novas. Foi mesmo. Aconteceu tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos morando num sítio. De janeiro para cá, nossa vida fez assim. É os 360 graus que Deus faz, não é? Quer mudar, vai de uma vez. É o novo de Deus. É o novo de Deus. E aí nós estamos morando no sítio. Deus falou que o nosso tempo no ministério onde a gente estava já tinha acabado. Nós fomos orando e buscando um outro lugar. Fomos para esse, onde nós estamos ali, na Templo de Adoração Church. E nisso também eu estava trabalhando em casa, fazendo confeitaria, né? E aí eu esqueci que eu tinha feito concurso em 2019 para a prefeitura. E quando vê, final do mês passado, aí eu recebo a notícia que eu tinha sido chamada, né? Nossa, eu nem lembrava, 5 anos. Né? Falei, meu Deus, quanta mudança, né? Foi tudo assim. Pra escola? Aí é pra escola. Aí então vai fazer um mês, dia 1º, que eu tô na escola, trabalhando na escola, cuidando de criança, né? As criancinhas, você segurando na mão das criancinhas, né? Então, mas esse daí era um outro sonho que eu tive também quando eu me converti. Sabe a escola Bueno Brandão, que agora é o... Ali, aquele prédio. Centro educacional. É ali, a Secretaria de Educação. Quando eu me converti, eu cheguei assim, é tudo assim, muito rápido, é questão de segundos. Eu parei na porta daquela escola, abriu tudo assim, apareceu um monte de bercinhos, um ao lado do outro. Mas assim, eu não conseguia contar, não tinha como, eu só vi assim e acabou. Foi esse sonho. Aí, quando eu precisei ir lá na Secretaria de Educação esses dias, quando eu coloquei o pé, veio de novo o sonho. No mesmo lugar e tudo aquilo. E Deus me colocando nesse novo propósito que Ele tinha lá atrás, que agora é um novo tempo. Que agora é para cumprir desse sonho que eu tive. Sim. E aí eu tô com as criancinhas agora, tô lá na escola, os pequenininhos, grandes, né? Porque professores, todo mundo chega, quer conversar, sabe? Um novo desafio aí pra frente. Que bênção, né? Ai, e a palavra de Deus, ela fala, né, que a gente não tem como colocar remendo novo na veste velha, né? Então, quando Deus ele faz o novo, é tudo novo. É tudo novo. É tudo novo, né? O novo de Deus, né? O novo de Deus na sua vida, né? Novo de Deus. Aí nós ganhamos tudo também. Até material, né? Você falou no sonho, tinha. Daí eu ganhei muita coisa, né? Trocou meus móveis,
que a minha irmã mudou, passou o ter novinho dela para mim. Meu Deus. E nós ganhamos um carro, que a gente só tinha uma moto. Deus abençoou a gente com um carro, abençoou mesmo. Foi que nós compramos, não. A pessoa chegou, falou, Deus mandou dar. Sabe assim? Jesus, e a gente tem sido muito abençoado. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Nós passamos muito apertados já financeiramente, Deus nos ensinando e nos ensinando a confiar nele. Sabe aquilo assim, não é para vocês, eu sou o pai, eu vou cuidar, papai. Foi tudo aquilo que você sonhou. E não é fácil, né? Nossa, não é, Renata, porque a gente que é acostumado a trabalhar, eu trabalhando desde os 13 anos, né? Acostumada a trabalhar, dar os seus pulos, a fazer tudo, de repente acabou. E quando a gente fala assim, nós oramos para Deus, né? Porque nós sabemos que nós somos dependentes dele, né? E a gente ora até nesse sentido, né? Pai, eu quero ser dependente do Senhor, porque o Senhor é o Deus provedor, é o Deus que guarda, é o Deus que faz. Nós oramos isso. Isso. Mas quando você vive nessa área da dependência financeira, vamos falar, né? É a que mais, acho que mais pega para a vida do cristão. Pega, principalmente quando você é casado. Sim. Porque solteiro, né? Mas aí você tem tá ali, né? Você é os dois, né? Aquela coisa. Então, assim, trabalha muito, ajuda a fortalecer também. Hoje eu olho, essa semana eu estava pensando numa pregação, e aí eu falei assim, nossa, quanta coisa eu passei, quanta coisa já aconteceu, e eu me sinto mais forte. Hoje tudo coopera para o bem. Exatamente, exatamente, porque a sua visão hoje é outra, né? Talvez se tiver que passar de novo, você vai passar de uma forma diferente. Uma forma diferente. Porque você amadureceu nessa área, Exato. né? E agora eu ensino as mais velhas, as mais novas. Porque ele vai permitindo tudo isso para o nosso próprio amadurecimento. Sim. E a nossa dependência nele, né? Sim. Porque aí você viveu literalmente na dependência dele. Né? Coisas que pra gente às vezes é algo assim, parece que é difícil de acontecer, né? Mas o Senhor vai colocar o pão na mesa? Mesmo, de verdade? E é uma coisa interessante sobre paternidade. Porque meu pai, uma benção ele era, sabe? Sim, mas ele morava sempre muito longe. Eu não tive um pai presente. E quando ele vinha, ficava pouco tempo, aquela coisa assim, mas não tive um pai presente. E de repente eu comecei a orar, falei, Deus, como é que eu vou saber o que é ser filha? Essa oração, me ensina a ser filha. Aí ele falou, então vou ser seu pai. Aí você vai ter que andar no caminho comigo. Meu Deus, mas é bom. É bom demais. Que delícia. É bom demais. Que delícia. E quantas vezes, né, quando a pessoa... Isso é tão sério, né? Porque muitas vezes quando a pessoa ela tem um problema mesmo com a paternidade dela, biológica, né? Ela vai levar isso para Deus. Leva. Ela não Sempre consegue... tem aquela barreira do Deus com o cajado, Deus grandão, aquela coisa, não consegue. Distante. Pode até falar frio, pai, mas é um bloqueio, né? Exatamente. Ele não consegue mesmo. E o amor dele, né, é imensurável, nunca vai ser como o amor dos nossos pais. Né? Por mais que eles possam nos amar, nunca vai ser igual. Não. Né? Então não tem como a gente comparar, né, esse tipo de amor, né? A gente tem que se entregar mesmo nos braços dele né, e dizer, meu Abba, meu paizinho, eu sou sua e o senhor faz o que o senhor quiser, né? Eu acho tão lindo assim. Eu estava ontem até meditando, até a pastora acabou pregando, que eu tenho meditado esses dias sobre Paulo, né? Aquele homem perseguidor e querendo matar todo mundo, né? Prender os cristãos ali, né? E com as cartas já prontas ali. E quando ele tem aquele encontro com Jesus, né? Que ele fica ali cego, e depois Ananias vai lá, né? E ora ali por ele. E ele ali, Deus chama ele de Paulo, né? E todo mundo chamava ele de Saulo. Né? Então, assim, eu vejo, isso mexe muito comigo, porque as pessoas olham pra gente e colocam rótulos em nós. Sim. Né?
olham para nossa identidade visual, né? E te rotula por isso. Sim. Né? Mas Deus nos chama de um nome que é o nome que ele olha para você, ele vê o futuro. Exatamente. Né? Ele te olha pelo propósito que você tem, pelo chamado, ele te olha no mais profundo de você, né? Você não é esse mesmo? Pode ir lá falar para ele, porque ele agora vai sofrer pela minha causa, né? Então, vai lá, porque eu sei quem ele é. Eu sei... O homem conhece o exterior, mas Deus conhece o nosso interior, né? Então, que pai é esse maravilhoso, né? Como é bom, gente. É muito bom ter esse Deus como pai. E é o sonho que você teve, né? De buscá-lo na casa dele. Né? Porque exatamente. Hoje tantas pessoas querem buscar Jesus fora da casa. Exatamente. Né? E é aquilo, né? É o corpo. É o corpo. O Cristo é a cabeça. Né? Se não tá no corpo, tá onde? Tá onde? Não tem como. Não, aí não consegue ter o raciocínio, né? Aquilo que o Espírito Santo está falando com o corpo, né? Dando a direção para o corpo. Sim. Não tem como. Né? Isso que a pessoa buscar em casa. Não, a bênção o Senhor derrama ali, né? Em comunhão. Tem que congregar. Eu não consigo ficar sem congregar. Eu também não. Sabe, é uma coisa assim, tá junto com os irmãos. E se eu puder, assim, eu vou, que nem ontem, eu fui de manhã em uma, depois à noite eu fui em outra, né, fui fazer uma visita, depois eu fui na minha que eu congrego, porque a gente quer Jesus, a gente quer Ele, né, e assim, eu sinto tanto que quanto mais você busca, mais você tem a certeza que você não está buscando o suficiente, mas você quer mais. A gente quer mais dele, né, ser cheia dele realmente, né? Não viver uma vida religiosa, uma vida superficial, uma vida ativista de querer fazer para mostrar para alguém, né? Exato. Não, é para ele. É para ele, né? É mergulhar nele, né? E viver tudo aquilo que ele tem de maravilhoso, né? Para nós, né? E eu vejo, né? Pelo que eu te conheço do outro ministério que a gente era membro junto, né? Mulher de oração, de jejum, né, Fer? Sempre fazendo parte de grupos de oração, indo cedinho orar, né, nos grupos, né? Porque é relacionamento com o Senhor. É o relacionamento. Né? Se a gente quer estar com o Senhor, como que a gente vai fazer se a gente não conhecer Ele aqui? Como que vai querer estar lá se não conhece nem Ele aqui? Né? Então, a base é o relacionamento. E outra, para nos moldar também, a oração nos molda, né? A oração edifica, a oração é tudo, né? Sim. A oração e Bíblia, né? A oração é que nos aproxima do Senhor, nos aproxima do Pai. Jesus nos ensinou isso, né? Ele ensina. Né? Como que eu vou chegar com... Né? Quero estar lá com o Senhor se eu não conheço. E eu li esses dias até uma frase falando, né, que as pessoas elas querem ir para o céu, elas querem viver a eternidade, só que elas não querem Jesus, elas não querem renunciar, elas não querem abrir mão de nada, elas não querem negar a si mesmas, elas não querem pegar a sua cruz e ir. Exatamente, o negar a si mesmo. Elas não querem. É o que né? E quando você passou pelo processo seu da conversão, você teve que renunciar a tudo. Mesmo que foi um processo, né? Porque às vezes, de uma forma radical, você não consegue, de repente, abandonar tudo, né? Do dia para o outro. Mas você vai viver aquele processo diário de conversão, santificação. Exatamente. Né? Você vai renunciando seu eu, vai mandando embora os pecados que estavam lá guardados, né? E vai se renovando em Cristo. E vai renovando, né? Para a gente ser realmente a imagem e semelhança dele. Sim. Porque nós perdemos isso com a queda, né? E através de Jesus agora a gente tem para a gente nos tornar realmente como Deus quer. Sim. Imagem do Filho. Imagem do lindo. Filho. Lindo. E não é fácil. Nossa, não mesmo. Né? Falar que viver o Evangelho é fácil, não é. Mas não tem coisa melhor. O Espírito Santo. Exatamente. O Senhor Jesus deixou para nos ajudar. Sim.
Não estamos sozinhos. Não estamos só. Nossa, Jesus morreu por nós, deixou o Espírito Santo, que é mais do que, né? Exatamente. É uma coisa, é muito amor. É muito amor. Deixa a Bíblia pra gente saber como tem que fazer. Nossa, Na verdade, não tem desculpa, né? O homem encontra desculpa para não servir, mas não tem desculpa. Não tem pra desculpa. estar com Jesus. Porque Não ele te tem. dá tudo. Ele te dá todos os recursos. Aquilo que você não tem capacidade, ele vai te capacitar. Né? Aonde você não consegue ir, ele vai por você. Exatamente. Né? Nossa, é incrível. É só se entregar. Só se entregar. Né? Só... E alegria. Meu Deus, é uma alegria tão grande, né? Aquele vazio, por mais que você tá passando por tribulação, por tanta coisa, né? Mas essa paz interior, né, que só ele pode dar, não tem como, não adianta, não é bebida, não é nada que não consegue. E é você olhar para você mesma e dizer assim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Podem falar o que quiser, podem achar o que quiser, mas eu sei quem eu sou. E foi exatamente o que aconteceu, né? Porque eu deixei tudo, não importa o que vão falar, o que vão pensar, eu pensei em mim. Exatamente. Que eu achava, né, que meus pais tinham que converter para depois eu ir. Depois que eu entendi, não, eu tenho que ir para eles irem também. Exatamente. Tá. Aí você, sabe assim? Sim. Eu às vezes preciso de um corda, sou meio devagar para pegar. Até nisso. Entendi, Senhor. Às vezes eu falo, pai, o senhor sabe como que eu sou. Às vezes o senhor tem que desenhar, escrever para mim, porque eu não tô entendendo. Demora um pouco para... Mas ele fala com cada um da forma que cada um entende, né? E a gente tem que entender que a salvação ela é individual. Você não pode esperar que o outro primeiro vá para você ir. Não ora por mim, busca por mim, faz por mim, não. É você e ele. É você. Né? Um dia todos nós estaremos diante dele, apresentaremos ali as nossas obras para o Senhor. Né? Todos nós seremos ali julgados individualmente. E aí, vinde bendito do meu Pai, ou não te conheço. Meu Deus. Misericórdia, eu tenho muito medo desse versículo. Quando eu leio assim, dá uma, né? Porque quando Jesus ele fala assim, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Expulsei demônio do seu nome, fiz tudo. Não te conheço, passe de mim. Misericórdia. É sério. É muito sério. É muito sério. Né? É muito sério. É entrega, o que o Senhor espera de nós é uma entrega verdadeira. Entrega verdadeira. É adorá-lo em espírito e em verdade. Né? É viver o Evangelho e viver todos os dias como se fosse o dia que Jesus estivesse voltando. Exatamente. A lâmpada acesa. A lâmpada acesa. O tempo todo. E... é incrível. Muito bom. Jesus é lindo demais. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. Quantas coisas, né? Que ele faz na nossa vida, Fê? Quantos livramentos. Que a gente não vê, que a gente não vê. A gente não vê. Né? Quantas lutas que ele vence por nós. Né? Quantas batalhas. Né? Nós estamos aqui conversando, mas existe uma batalha espiritual aqui. Sendo travada. Sim. Né? Nossa. E o Senhor, seus anjos do Senhor estão vencendo a nosso favor. Né? Então, eu falo assim que, meu Deus, quando eu paro para pensar tudo que ele já fez, tudo que ele está fazendo, e tantas palavras, né, que nós temos do que ele vai fazer, é muito grande. Sabe grande. Que a gente só tem mesmo é que permanecer no caminho. Permanecer, obedecer para onde ele direciona. Né? Se ele fala vai, você vai. Se ele fala não é mais aqui, então para onde eu vou, vai. E o bom que só obedece. E o bom que quando você então confia, conhece ele, aí vem aquele versículo, o medo, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Exatamente. Foi esse versículo depois
que eu me casei, que eu mudei, que eu fiz tantas coisas, porque eu já tinha certeza de que ele que estava falando, ele que estava agindo, então tá bom, papai. Porque tira o medo. Você não tem, você tem confiança nele, confiança. Sim. Né? Que nem aquela criança. Pula, vem, aí você vai, tá bom, eu vou. E se joga no braço do pai. Né? É assim que ele quer. E como que você conheceu o Marcos Zé? No começo da minha conversão. Né? Ele ainda era casado, foi para esse ministério na época e eu conheci lá. Eu conheci ele lá. Aí depois todas essas coisas que aconteceram, e eu nem lembrava mais, né? E quando eu comecei a orar buscando um casamento, e eu fiz uma prova com Deus. Meu Deus. E eu falei assim, Senhor, porque Deus estava falando que foram 11 meses, né? E aí eu já falei assim, o Senhor me conhece, eu preciso que o Senhor chegue e fale para mim. Especificamente. E Deus me levou muito a Davi. Eu falei, o Senhor vai me dar uma pessoa divorciada. Comecei a pensar essas coisas. Ele me falou muito sobre perdão, muito sobre amor, né? E eu pensei, então o Senhor tá... Ele foi preparando Ele foi me preparando, porque a Fernanda mesmo, se fosse assim, né? Se chegasse alguma coisa, eu no momento não aceitaria, sabe? Tudo. Ele preparou 11 meses falando comigo, né? Meu Deus. Aí veio o pastor Gilson depois falando, né? E eu fiz uma prova com ele. Ia ter um pastor de fora, ia ser o último dia, fiz uma campanha que ele ia vir. Aí eu falei para ele, foi numa segunda-feira. No domingo à noite, eu falei, Senhor, amanhã o Senhor me dá a resposta, porque eu vou tomar uma decisão na minha vida, dependente da resposta, Senhor. Vai acontecer ou não? Porque senão eu vou tomar um rumo na minha vida, porque tá muito difícil. Eu tava passando muito mal, um processo assim na minha vida que tava, sabe, muito apertado mesmo, apertado em casa. Eu ia sair de casa, eu ia fazer alguma coisa, sabe, dependente daquilo. Aí eu falei, eu vou fazer que nem a viúva importunou o juiz, eu vou fazer com o senhor, tá bom, papai? Fui dormir, pai, amanhã o senhor me dá uma resposta. Aí eu falei pra ele assim, e eu vou falar com o senhor em pensamento, porque eu não quero que o espiritual escuta o que eu vou falar com o Senhor. Só me saber realmente que a resposta é do Senhor, que é o Senhor. Meu Deus. E aí eu peguei e fiquei, acordei, pai, tomar café, pai, fiquei o dia inteirinho, pai, lá pai, só pai. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aí eu cheguei na igreja, eu acabei de entrar assim, tinha uma irmã, estava lá no louvor, de lá ela me gritou assim, preciso falar com você. Eu falei assim, eu quero ouvir hoje, porque eu estou esperando uma resposta de Deus. Ela, meu Deus, não faz isso comigo. Aí ela gelou, ela cantou, tocou louvor, que ela ficou, meu Deus, acelerada, né? Aí chegou no final, ela veio e falou assim, você não sabe quem que perguntou de você para mim? E era a resposta que eu estava esperando. Né? Era sobre relacionamento, tudo. Aí quando ela falou, eu levei aquele... Falei, meu Deus, era divorciado, era tudo aquilo que Deus me preparou. Eu falei, que bomba. Porque o que eu ia enfrentar? De esperança, tudo. Tudo. Senhor, o Senhor gosta de fazer as coisas extremo comigo. Mas você não tá pedindo, Fernanda? Você não tá querendo? Eu vou te dar. Aí eu falei assim, olha, passa o meu contato para ele. Eu tinha sonhado uns dias antes, eu não conhecia a casa de onde Eliette morava. E eu sonhei que eu estava descendo, Deus fala muito comigo em sonhos, tá? Eu estava passando, cheguei até na porta da casa dela e era sem saída. Sim. E ela estava no portão, eu conversei com ela, falei, eu vou indo embora. E eu peguei, andei um pouquinho e desci a rua. Eu nunca tinha ido lá. Quando eu vou casar, onde que é minha casa? Ali. Meu Deus do céu. Não é tremendo? É tremendo. Então, assim, como não falar que é Deus na minha vida? E assim, eu não vejo com outra pessoa, a não ser Ele. Sim. Tudo que eu passei, tudo, sabe assim, que eu precisei dele. Ele é um companheiro, é um homem de Deus, um temor muito
Nossa, um zelo pela obra. Ele teve síndrome de pânico, teve transtorno de ansiedade, essas coisas, zelo. Zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Ele passou muito mal, só Deus sabe, né? O que eu passei com ele, as coisas que nós passamos ali. Graças a Deus, por honra e glória, ele já, né, tá bem, graças a Deus, né? Todas as palavras que o Marco José ele entregou para mim, eu tenho todas elas guardadas, sabe? Glória a Deus. Eu sempre, nossa, eu respeita que eu não tenho contato hoje mais, né? Mas na época a gente tinha muito contato. Quando ele vinha e me entregava uma palavra, eu falei, meu Deus, vinha aquele temor, assim, pelo Senhor que está falando comigo, porque ele é um homem de Deus. Ele é. Um homem de oração, de busca, né? De jejum, de Uhum. monte mesmo, de entrega para Deus, né? Ele é um servo do Senhor. Às vezes eu tô andando com ele e falo, você viu aquilo ali? Ele falou, não vi, ele tá assim, ó. Tá dirigindo. Eu falei, amor, por favor. Fica um pouquinho aqui. Mas assim, foi esse presente, né? E a gente tá aí junto 13 anos. Tá? Glória a Deus. Passamos bastante coisa, vamos passar ainda, mas assim, muitos fortalecidos, né? Passamos por muita coisa para nos fortalecer como casal, né? Entender, conhecer, né? O que Deus quer para nós como casal. Muito bom. E o importante é que Jesus é o cordão das 3 dobras. Então ele tá junto, então que a gente passar, ele tá com a gente. Ele tá com a gente. Né? E só fortalecendo a união, né? Trazendo um mais para perto do outro, né? Sim. Cumplicidade, companheirismo, amor, né? Glória a Deus por tudo. Glória a Deus por tudo que Deus fez na tua vida. Amém. E vai fazer nesse tempo novo. Tempo novo. No começo do meu aniversário, eu tava saindo assim para fora de casa, aí vieram os pastores com uma flor. Que lindo. Levando assim, quando eu olhei assim, o Senhor falou, um novo florescer na sua vida. Olha que lindo. As estações, passei por inverno, passei por tudo. Aí eu tava falando com o Senhor, daí quando eu vi ela vindo com uma flor, na hora, Senhor, novo florescer na sua vida. Você sabe que quando nós saímos do ministério e fomos para esse que nós estamos hoje, no primeiro ano que eu estava lá, quando eu fiz aniversário, a pastora me mandou flores. E eu nunca tinha recebido flor de pastor, né? Nunca, no aniversário, nunca ninguém tinha me mandado nada. E eu recebi essas flores. E quando chegou para mim, ela escreveu um cartão, e hoje você vê, ela tem floricultura, né? E na época ela sempre dava flor já para os irmãos. Quando eu recebi a flor, que eu olhei para aquela flor, a flor era a mesma flor do meu buquê de noivo. Uau! E ela não sabia disso, mas ela deu a mesma flor, da mesma cor. Oh, papai! Quando eu recebi aquilo, assim, eu comecei a chorar, sabe? Porque eu senti um amor, um cuidado com a minha casa, sabe? Assim, de pai para filho, de pastor para ovelha mesmo, sabe? Falei, meu Deus, muito obrigada por esse amor, porque as palavras que ela escreveu eram de tanto amor, sabe, pela minha vida, e aquilo encheu meu coração, sabe? E aquela flor me trouxe uma alegria. Falei, nossa, eu estou no caminho certo, né, permanecer aqui, crescer junto, né? Isso. Porque eu recebi aquela alegria, né? Como você recebeu essas flores, né? Demonstração de amor, de cuidado, né? De um tempo novo, porque as flores elas trazem alegria, né? Depois de passar por todo o processo de germinação, de crescimento, né? O florescer é o resultado de todo o processo, né? Então é o que você recebeu e eu desejo que você floresça cada vez mais, frutifique, gere frutos, novas sementes, que sementes cresçam através da tua vida ali naquele lugar. Porque toda vez que eu vejo vocês ali na internet, eu sinto uma alegria. Glória a Deus, Sinto uma alegria, você com as crianças ali que você postou do Dia das Crianças, né? Sinto uma alegria de ver vocês ali. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe muito vocês ali. Amém. Muito. Amém. E o use tremendamente
a vida de vocês naquele lugar para a glória do Senhor, que vocês sejam muito felizes ali, que Amém. muitos venham. Amém. Em nome de Muitos Jesus. venham através da vida de vocês ali. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Você também, né? Fico contente de ver seu crescimento também, né? Glória a Olha Deus. só agora, né? Redes sociais, tudo levando a palavra. Sim. E o Senhor mostrando o seu coração, quem é a Renata através disso, Sim. né? E que você também, através disso, ganhe muitas almas para o Senhor, Amém. porque chega em lugares que ninguém imagina, né? E que as pessoas sejam mesmo tocadas, né? Pela sua vida, Amém. pelas pessoas que passarem aqui. Amém. Né? Em nome de em nome Jesus. de Jesus, Em nome de Jesus. Né? Sendo usada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu gostaria que, antes de nós encerrarmos, você fizesse uma oração para quem está assistindo, né? Uma oração aqui para esse momento tão especial para a glória de Deus. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer primeiramente, Pai, por poder estar aqui novamente com a Renata, sua família, Pai. Amém. Muito obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor sempre provando o seu amor e bondade, Pai. Verdade, Deus. Muito obrigada, Deus querido. Peço ao Senhor, Papai, que o Senhor guarde, continue guardando essa família, realizando Amém. o desejo do teu coração Amém, neles. Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, na Bia, Pai, no Sim, Ricardo, Deus. no outro filho, Sim, Senhor, em Deus, nome de Jesus, ó Pai. Senhor, e essas pessoas que estão aqui assistindo, outras que ainda irão assistir, Pai, oh Senhor, que sejam tocadas pelo Senhor, Amém. que entendam, Deus, que devem se entregar verdadeiramente ao Senhor sem medo, Pai, em nome de Jesus, e te encontre, Senhor. Oh, Pai, toca em cada uma, Senhor. Tira, Pai, todo medo, tira toda preocupação, tira Amém. todo mal, Senhor, em nome Amém, de Jesus. Deus. Que haja um avivamento, Senhor, através aqui dessas lives, Pai. Amém. Oh, Senhor, em nome de Em Jesus, nome de nós Jesus. abençoamos essas vidas e as suas famílias, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela tua companhia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. Deus guarde você nessa noite. Amém? E amanhã, às 8h15 da manhã, eu espero você aqui no nosso devocional. Um grande beijo para você. Obrigado pela tua companhia. Compartilha esse podcast. Compartilha com seus amigos. E foi uma palavra tão edificante, de tantos livramentos, de tanto, né, tudo que já passou aí, de tanto livramento, meu Deus do céu. A obra de Deus, irmão, que ele começa na tua vida, ele vai terminar. Você pode Amém. ter certeza absoluta. Não há o que temer, só permaneça no processo. Obediente, com temor, com amor ao Senhor, porque grandes coisas ele vai fazer na sua vida. Amém? Fica com Deus. Um beijão e até amanhã.